Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se para assim receber as notificações sempre que eu edite um novo vídeo. Hoje quero continuar uma reflexão sobre o significado da morte de Bento XVI e já uma pequena aproximação que é de certa maneira uma espécie de meditação de teologia da história sobre o facto de a morte de Bento XVI se dar no dia 31 de dezembro, dia de São Silvestre. A morte é um tema irrecusável na nossa própria existência. O filósofo alemão Martin Heidegger, do século XX, dizia que o homem é um ser para a morte. Mas com esta afirmação ele não pretendia introduzir uma reflexão sobre o sentido da morte, a não ser este dado de que a morte representa um limite intransponível. E por isso, no fundo, é a indicação da experiência da finitude. Nós não somos senhores do tempo, não temos todo o tempo do mundo e por isso a nossa experiência de vida é limitada, daí que seja conveniente nós aproveitarmos bem o tempo para vivermos, como ele dizia, uma vida autêntica. A sabedoria da humanidade, as religiões da humanidade, todas se ocuparam com o tema da morte e procuraram um sentido através daquilo que se pode chamar uma libertação da alma. Todas elas, tanto a filosofia grega como as religiões da humanidade, orientais, ou mesmo aquelas assim ditas primitivas da África, as sabedorias da humanidade, não conseguiram escapar a esta dicotomia de um corpo entendido como uma prisão, no qual são colocadas as almas pré-existentes, que decorrem um certo tempo no corpo como prisão e depois com a morte se libertam. E também todas estas sabedorias e religiões da humanidade são quase confluentes na afirmação de uma pré-existência da alma e, portanto, uma reencarnação em vidas sucessivas. Que podia ser uma reencarnação em vidas melhores ou piores de acordo com aquilo que foi a experiência histórica, virtuosa ou menos virtuosa ou viciosa, etc. Mas essa não é a visão do cristianismo. O cristianismo, que herda a concepção do Antigo Testamento, afirmava também uma certa imortalidade da alma, uma certa não, imortalidade da alma, alguns textos do Antigo Testamento, mas a opinião, digamos assim, mais corrente foi a de uma morte em que o corpo desce ao túmulo e a alma acompanha essa descida do corpo ao Sheol. E, portanto, a terra do esquecimento, na esperança de que o Messias venha libertar. E por isso adivinha-se, a certa altura, a ressurreição, em que o Messias que havia de esperar, que se esperava, vinha libertar o homem no seu todo, não é? O que acontece depois, na plenitude dos tempos, em Nosso Senhor Jesus Cristo, que opera a salvação com a sua morte e a ressurreição, com a sua descida ao Sheol. O cardeal Ratzinger, Bento XVI, ocupou-se desse tema da escatologia, isto é, aquilo que nos espera,
a partir da morte, ou com a morte. É o tema da morte e o seu significado existencial, o juízo, isto é, a submissão das nossas vidas ao julgamento divino, na sua bondade e na sua misericórdia. O que é que nós fizemos, como é que nós desenvolvemos, não é? Os talentos. E depois o inferno ou o paraíso. O fracasso total da nossa própria existência, a salvação, a participação no mistério da Páscoa do Senhor. Portanto, como teólogo, o Papa Bento XVI ocupou-se desse tema. E toda a sua existência como escritor de teologia, esse tema esteve presente no horizonte. Até o ponto que no final da sua própria peregrinação, digamos assim, quando ele decide resignar do serviço petrino, ele confidenciou, disse que esse tempo que ele esperava que fosse curto seria de preparação para a última viagem, para o encontro com o Senhor. Mas foi um tempo ainda bastante fecundo. Ele continua a trabalhar como escritor teológico. A sua obra principal que ele fez, que ele publicou como Papa Emérito, foi três obras, 3 volumes da sua Cristologia, Jesus de Nazaré. O primeiro volume ele concluiu já como Papa Emérito, mas ele diz na sua introdução que esta questão da meditação, o estudo sobre quem é Jesus Cristo, já havia ocupado muitos anos. Mas agora finalmente pôde concluir. Mas ele pensava só concluir esse, mas depois encheu-se de coragem e fez um segundo volume, onde nesse volume, entre outros temas maravilhosamente tratados, se encontra também o desenvolvimento do tema da morte, da paixão e da ressurreição de Jesus Cristo. E finalmente ainda publicou um terceiro volume, que é o volume, que é o prólogo, que é os Evangelhos da Infância. E assim concluiu esta obra em 3 volumes sobre quem é Jesus Cristo, o meu Senhor. Nessa obra encontra-se entre linhas um estudo que trata do mistério de Cristo não como um acontecimento do passado, mas sempre presente, existencialmente presente na sua vida, na vida da Igreja, na vida dos crentes. A figura de Jesus Cristo que aparece na sua Cristologia é do vivente e do que está presente, e que é aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, ontem, hoje e amanhã. É o Cristo vivo na sua Igreja e nos sacramentos. A morte do Papa Bento XVI impressionou-me não só como a experiência da morte, não é? A morte dos outros toca-nos profundamente porque aponta para o nosso destino, para o nosso futuro. É só uma questão de tempo. Agora foi o Papa Bento XVI, amanhã seremos nós. Mas impressiona-me o testemunho que eu ouvi do seu secretário particular durante 30 anos, que o acompanhou, o Sr. Georg Genswein, que dizia que as últimas palavras que o Papa Bento XVI pronunciou e que foram perceptíveis, porque nos últimos tempos tinha perdido a voz, era afónico, foram estas: Senhor, eu te amo. Ora, isto é o perfeito coroamento de toda uma vida consagrada a Jesus Cristo, ao Senhor, que Ele amou permanentemente. Toda a sua vida foi um serviço de Deus. O ministério patrino, dizia ele, é testemunhar Deus, testemunhar o Evangelho. Não é fazer coisas. O Papa é importante para aquilo que ele é. Pode não fazer coisas, pode não viajar. Viajar pode ser importante, mas não é necessário. E por isso é que se discute, se reflete sobre a sua resignação. Porque nenhum Papa resigna por questões de saúde.
Veja-se o Papa João Paulo II. Mesmo na cama da doença, no hospital, o Papa é Papa. É a primeira testemunha de Jesus Cristo. Por isso é um mistério, realmente, a sua resignação. Mas o terminar com esta palavra, Deus, Senhor, eu te amo, é o perfeito coroamento de toda uma existência, vivido no amor e na oblação. Agora, o ter morrido no dia 31 de dezembro, dia de São Silvestre, pode levantar uma questão teológica, de teologia da história, especulativa, mas enfim. Porque São Silvestre foi o Papa do Imperador Constantino e que inaugurou uma fase importantíssima da história, que foi a passagem da Igreja das Catacumbas para a Igreja que intervém publicamente na vida da sociedade. Constantino não declarou a Igreja ou o cristianismo religião de Estado, mas permitiu que ele se afirmasse publicamente. Deu-lhe o direito de cidadania. E isso permitiu a extraordinária expansão do cristianismo em todo o Império. E essa Igreja que se afirma publicamente de Constantino, digamos assim, vai de São Silvestre até o Papa Bento XVI. Com o Papa Bento XVI inaugura-se uma outra fase da história, dizem alguns analistas, e eu inclino-me também neste sentido. A Igreja que se afirma publicamente para retomar a Igreja das Catacumbas, perdendo a sua importância na afirmação da cidadania, na afirmação dos espaços públicos, na determinação da organização da própria sociedade do ponto de vista jurídico e moral. É uma questão a refletir em próximas conversas dominicais. Obrigado pela sua atenção.